Olá, eu sou o Bruno Rendler, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, e conversei agora há pouco com o Celso sobre muita coisa, sobre a história da China desde seus primórdios até os dias de hoje. Foi uma conversa muito legal, eu acho que a condução foi muito boa, assim. Eu dou uma disciplina, um semestre sobre esse tema, e a gente conseguiu em uma hora e pouco resumir alguns dos principais pontos aí desse país que é e desse continente da Ásia, desse país da China que é tão diferente de nós, né, do Brasil, e ao mesmo tempo tem algumas coisas tão parecidas. E me senti muito bem, foi muito legal. Espero que vocês gostem e até a próxima. Oi, pessoal, bem-vindos de novo ao Quem Somos Nós, que é o Slow Talk semanal, para quem tem prazer em conhecer, seja lá o que for. Se você tiver alguma curiosidade sobre todas as conversas que a gente já fez nesses quase 8 anos, vai lá no quemsomosnós.com.br, escolhe uma plataforma que você se sinta melhor, no YouTube, no SoundCloud, no Spotify, ou então vai direto em cada uma dessas plataformas. Hoje a gente vai continuar a série que a gente está chamando A História do Mundo Contada pelo Oriente. A gente costuma estudar a história pela ótica ocidental, mas desde a agricultura, uns 12 mil anos atrás, até o século XV, XVI, as coisas mais importantes, historicamente falando, aconteciam mais no Oriente. Nós vamos falar hoje da China, que voltou ao palco principal da história há algumas décadas e deixou de estar no palco principal há poucas centenas de anos. Para nos orientar, o doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pesquisador na mesma universidade do grupo de pesquisa Labs China e o coordenador do grupo de pesquisa Ásia-Pacífico da Universidade Federal de Santa Maria, professor Bruno Rendler. Se esse cara não souber nada de China, ninguém mais sabe. Quem é você? Bom, Celso, essa é uma boa pergunta, né? E tem algumas formas de responder, né? Certamente é uma resposta que vai muito além do meu Lattes, né? Então, no meu Lattes está lá que eu sou professor de Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Maria, graduado em RI no Unicuritiba, fiz meu mestrado na UNB, morei em Brasília, fiz meu doutorado em Economia Política Internacional na UFRJ, mas indo muito além, né, do que está no nosso currículo, eu diria que eu sou um cientista. Então, e cientista no sentido mais lato, mais amplo possível, né, que é no sentido de como você encara a realidade, como você vê, como você percebe a realidade a partir de nexos materiais, de causa e consequência, e mais do que isso, um cientista social, que eu acho que nesse mundo de fake news e de notícias, né, de movimentos anti-ciência, terraplanistas, inclusive você entrevistou, né, o terraplanista. Eu acho que se você ter uma atitude de ciência, né, de cientista, diz muito mais sobre a carreira que você é, de cientista ou não. E cientista social no sentido de que, cara, pegar como exemplo toda essa paura que a gente está vivendo, né, é muito importante você ter a ciência dura para fabricar as vacinas, por exemplo, mas não adianta nada você fabricar, você produzir as vacinas, se você não conhecer, não tiver gente no IBGE, né, para contar as pessoas, para saber quais são os grupos vulneráveis, um demógrafo para entender a faixa etária da população, enfim. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter eu me sinto como um curioso, né, e um cientista, nesse sentido bem amplo, né, cientista social. Acho que dá para começar por aí. Por que você escolheu esse caminho? Quer dizer, me conta um pouquinho a tua trajetória, até você falar, não, eu quero ser um cara que vou atrás de conhecimento, gostaria que esse conhecimento fosse o mais amplo possível, pelo que eu estou entendendo, né, ver se eu estou errado. Quer dizer, mas assim,
o que que te motiva, né? E por que que você entrou nessa? Olha, bom, eu sou um curitibano, né? Assim, sou neto e bisneto de imigrantes, né? De origem judaica. Eu não sou praticante, eu me considero agnóstico e tal. Mas eu acho que um professor que eu tive na escola israelita lá em Curitiba, o Sérgio Feldman, que hoje é historiador na Federal do Espírito Santo, me marcou muito, porque aquelas disciplinas de religião, não me interessavam muito. Mas a gente tinha, além da disciplina de história, a disciplina de história judaica. E aí esse professor, que é fenomenal, ele pegou, né, a proposta era pegar, né, a história do povo judeu, não como religião, mas como um fenômeno histórico, né, um objeto de estudo, e aí você passar pelas diversas civilizações, os judeus no mundo muçulmano, na Península Ibérica, no período da Reconquista cristã. E aí eu acho que esse foi o gatilho. Assim, todos nós temos, né, um professor que marcou uma leitura, coisa assim, e eu diria que eu não fui por esse caminho. Eu sou um historiador frustrado, eu até cheguei a fazer um ano de história na UFPR, mas eu já estava indo para o mestrado em Brasília, e eu acho que o peso da história, né, e dos processos de longa duração na contemporaneidade, né, para responder quem somos nós, quem sou eu, né, eu acho que é muito importante. Então, apesar de não ser historiador, eu acho que desde ali disso, né, da escola, e depois, quando eu estava na faculdade, dei aula nesses cursinhos voluntários para alunos de baixa renda, para pré-vestibular, né? E aí dei aula de história, aí você começa a ter contato com outros mundos, outros grupos, e aí eu acho que, por mais que eu não seja historiador, a longa duração, né, esses processos de longa duração da história mexem muito comigo. E aí foi aí que eu acabei caindo nesses temas de pesquisa que a gente deve falar mais para frente, né? Então, e é isso, a pergunta aí de o que é que a China tem a ver com isso, o que é que o Oriente, né, e depois focalizando na China, como é que você foi desfocando? Você estava no Oriente Médio, vamos chamar assim, né? Então, assim, como é que você foi desfocando para o Oriente e Oriente? Olha, é uma boa pergunta. E eu diria que tem dois momentos aí, já na minha formação na graduação, né, e na pós-graduação, que me marcaram. O primeiro é quando eu li um livro chamado O Longo Século XX, de um autor chamado Giovanni Arrighi. E ele coloca assim, a primeira explosão na minha cabeça, né, o primeiro movimento que eu fiz foi de tentar entender a ascensão e queda das grandes potências, né? Então, são autores, tem uma vasta literatura que trabalha aí com esse recorte dos últimos 500 anos, só que ainda voltado para o Ocidente, né? Então, é extremamente ocidental. Potências ibéricas, depois as Províncias Unidas, a Holanda, depois França, Inglaterra, chegando nos Estados Unidos. Então, o Giovanni Arrighi e outros autores, né, eles trabalham muito bem com essa perspectiva da longa duração, da ascensão e queda das grandes potências. E aí, a pergunta que essa literatura toda deixa em aberto é, ok, temos aí o que o que já foi, o que vem agora, né? E aí isso me levou para tentar pensar a China como uma nova a reemergência, né? Uma nova, velha, grande potência, né? Então, acho que esse é o movimento que eu fiz. Tá bom? É boa. E tá bom, então agora vamos entrar nela, vamos entrar na China. Quase ridículo isso que eu vou falar com você, é o seguinte, então vamos tentar contar um pouco a história da China, são alguns dezenas de milhares de anos, não vale, né? Mas assim, existe uma maneira da gente tentar flutuar um pouquinho para tentar, né, entender o processo de a China foi, me corrija se eu estou errado, eu li outro dia, até o século XVII, alguma coisa assim, tinha 2/3 da economia mundial era na China, né? Ou seja, eles eram quem mandava, na verdade. Só que a gente não sabia, né? A questão era essa, mas era quem mandava. Então, e depois caiu e agora sabemos que está voltando e tal. Então, talvez, de um jeito, se você conseguir, didático e simples e tal, tentar mostrar esse movimento aí.
E como a China olhava a gente, né? Porque como a gente olhava a China é isso, era desprezo, né? Ou só para ir comprar porcelana, sedas e etc, né? E como a China nos olhava também, né? Que é o que interessa também. Vamos lá? Exato. Olha, então, o meu processo foi esse, né? Então, no começo do doutorado, eu estava querendo estudar a China contemporânea, né? As disputas entre China e Estados Unidos. Então, até a minha dissertação era 50-50, China e Estados Unidos. Uma potência em declínio, uma potência emergente, né? E eu vivi muito, assim, o momento da minha formação, que eu era jovem, estava decidindo fazer, foi nos anos 2000, que você tem ali dois processos muito claros. A guerra ao terror, né? Os americanos se atolando no Iraque e no Afeganistão, e a China entrando na OMC e começando a se tornar essa grande potência. E eu queria estudar essa coisa contemporânea. E aí, com a minha orientadora, a Isabela Nogueira de Moraes, da FRJ, a gente chegou à conclusão que, cara, para você estudar esse negócio todo, você precisa voltar, né? Você precisa entender a China como um processo que vai antes de 1949, antes da Revolução Comunista, que é um marco fundamental, mas tem estruturas aí que vão muito além. Então, é um trabalho. Eu vou tentar ser bem breve, porque é isso, como você falou, assim, 3 mil anos de história, mais até, né? E aí, eu acho que antes de começar isso, eu quero usar uma metáfora que é o Immanuel Wallerstein tem num livro deles, Introdução ao Sistema Mundo Moderno, que é o seguinte: o que a gente faz na ciência, né? Imagina o bêbado que sai do bar e vai caminhando até a sua casa de noite, né? Ele chega na sua porta de casa e percebe, a minha chave caiu no caminho do bar até a minha casa. O que ele vai fazer? Ele vai voltar no caminho que ele veio para achar essa chave. Só que está de noite e você tem postes de luz que iluminam partes desse caminho. O que intuitivamente a gente faz é buscar a chave onde está iluminado, né? Onde os postes de luz estão iluminados. E esse esforço que a gente tem que fazer para entender mundos não ocidentais assim, quem diz que a chave caiu onde está iluminado? Ela pode cair onde não está, né? E a nossa história, a história que a gente aprende na escola, é uma história essencialmente a história da epopeia do Ocidente. E o que eu me esforcei para fazer um pouco é buscar essas lacunas, né? Esses pedaços que não estão iluminados, né? Então, é isso. A China, o Extremo Oriente, chega para a gente com a Rota da Seda antiga, aí com Marco Polo e outros mercadores que chegam na China, depois os comerciantes das companhias de comércio jesuítas, e aí finalmente com o imperialismo ocidental, a Guerra do Ópio, as canhoneiras e tudo mais. E, cara, o que eu percebi é que você tem ali uma vasta... Tá tudo muito mais escuro do que clareado para nós no Ocidente, entendeu? Não iluminado, né? Vamos dizer assim. Então, eu voltei ali um pouco na história da China mesmo, antiga, e não tem como a gente não buscar as analogias e as sincronicidades com o Ocidente. Então, de uma forma bem resumida, como que eu posso dizer para você? Que a civilização chinesa ela surge no norte de onde hoje é a China, né, a oeste de Pequim, numa região com uma agricultura, né, um solo mediano, nem muito fértil, nem desértico, como as estepes, né, da Ásia Central, ali, os desertos. E, gradualmente, essa civilização ela vai se expandindo para o sul, buscando regiões mais férteis e tudo mais. Então, a nossa história ela se limita às civilizações hidráulicas do Egito e da Mesopotâmia. E aí, desde o começo, tenho que falar, pessoal, olha só, uma civilização hidráulica ou sedentária, agrícola, também surgiu ali no extremo, né, da Ásia. E aí você tem ali alguns processos parecidos, um período de surgimento de grandes filósofos, como Confúcio, Lao Tse, no período de guerra, né, ali. Você tem um período de unificação estatal muito importante da China Han, que é contemporâneo ao Império Romano. E aí uma pergunta que se faz, que muitos autores se fazem, é por que a China voltou a se reunificar enquanto o Império Romano se fragmentou, se dissolveu, e nunca mais a Europa Ocidental virou uma coisa só, né? Eu não vou entrar nesse debate, mas essa é uma das primeiras perguntas interessantes para se fazer.
Então, é um mistério, não existem justificativas, né, explicações, por que a China, a Idade Média, vamos colocar assim, a fragmentação, a ruralização, a balcanização, o termo anacrônico, né, mas da China, ela durou só 4 séculos, do século III ao século VI para o século VII. E desde então, a gente tem um grande Leviatã, né, um grande Estado, com coisas que vão surgir na Europa no século XV, de censo, de cobrança de impostos, de uso de papel moeda, coisas muito primitivas, muito avançadas que surgiram primeiro lá, né? E aí o meu recorde, essa pergunta é difícil, mas eu estou me encaminhando para a gente continuar o bate-papo. A pergunta que eu fiz na minha tese é por que entre os séculos X e o século XV, então, será que entre os séculos X e o século XV existiu no Oriente uma espécie de sistema internacional centrado na China, né? Porque a China estava no centro e você tem uma série de povos, nações, comerciantes e clérigos gravitando em torno da China. E aí eu me debrucei para entender esse recorte aí, que, de novo, sempre tentando fazer o paralelo com o Ocidente. A gente está falando no Ocidente da transição da alta para baixa Idade Média, em que no Ocidente ainda está feudalizado, ruralizado, né, as unidades políticas extremamente fragmentadas, e o Lefebvre, um historiador, fala que é nesse período que há uma espécie de, não nesse termo, né, mas de viralatismo ocidental em relação ao Oriente, de que tudo que vem do Oriente é melhor, as especiarias, os tapetes e tal. E digamos, esse é o ponto inicial da nossa historinha na escola aqui, né? É a busca das grandes, das rotas de comércio e tudo mais. Mas na China, na Ásia, a coisa está rolando há séculos, sabe? Então, é isso. Então, aí a China vem muito poderosa, não é isso? Até esse momento, eles conseguiram essa unificação que ninguém tinha conseguido antes, né? Ela estava bastante poderosa. E aí veio o tal do Renascimento Ocidental, mas não era ainda uma decadência, né, da China. É que a China parece que também passou a passar por movimentos de olhar para fora e só olhar para dentro, né? Olhar para fora, só olhar para dentro. Isso, de alguma maneira, teria, né, enfraquecido a China com o tempo, né? Tem gente que coloca dessa maneira, assim, né? O fato dela ter se fechado, né, ao Ocidente, porque via o Ocidente como um lugar atrasado, né? Não é isso? Então, o Japão passou por isso também, né? Com outro jeito, mas não, esses caras aí são muito sujos, esses caras são ignorantes, é melhor a gente não ter muito contato com eles. Não era mais ou menos assim que o olhar? Sim, sim. O que o nosso olhar ocidental ilumina da história oriental, no caso da China, é esse período imediatamente anterior ao imperialismo, né? Da chegada dos jesuítas e das companhias de comércio holandesas, espanholas. E nesse momento a China já estava numa espécie de um declínio civilizacional. E o que eu tento argumentar é que, cara, vamos nos iluminar o período imediatamente anterior a esse, do século X ao século XV. E tem 2 ou 3 processos muito importantes aí, que é o que eu tento estudar. O primeiro deles é o que se chama de proto-revolução industrial. Então, com a China Song, da dinastia Song, a produção de ferro, de utilização de carvão, desenvolvimentos tecnológicos, científicos, foi absurda, foi muito grande no século X, no século XI, né? Isso foi sustentado por uma revolução agrícola, né? De aumento da produtividade agrícola, a redução da mortalidade e tudo mais. Então, essa revolução industrial, ela sustentou um império chinês que digamos, o que eu tento dizer é que, olha, o auge da civilização chinesa não está naquele momento que os europeus chegaram lá, está no momento antes, quando eles estavam tentando chegar lá, né? E talvez o retrato que a gente tem disso é o Marco Polo. Então, o Marco Polo chega na dinastia Yuan, dinastia dos mongóis já. Antes vai ter lá o Jacó de Ancona, que é um outro mercador judeu italiano, que também vai lá e
traz relatos para o Ocidente de que, olha, do outro lado do mundo, né, você tem ali assim, é fantástico, né, o avanço civilizacional que está acontecendo do outro lado lá. Então, essa proto-revolução industrial, com uma revolução agrícola que a precedeu, fez com que a China passasse a se sustentar em 3 grandes pilares ali, né, que são o Estado, na figura do imperador, um segundo pilar, a força dos camponeses, né? Então, os camponeses e essa pequena, a gente pode colocar, burguesia industrial que ainda está subjugada ao Estado, e um terceiro pilar, que é o neoconfucianismo, né? Que é uma leitura de mundo que vai justificar e reproduzir essa superioridade chinesa em relação ao resto do mundo. E nesse contexto, do século X ao século XV, é que a China passa a exercer essa influência mundial, vamos colocar assim. E aí eu tentei separar em 3 grandes correntes da literatura, né? É uma supremacia simbólica, né? Então, de pomposidade, de rituais, ideológica, daquela explicação do imperador estar representante entre os céus e a terra e tal. Você tem uma segunda explicação, que ela é comercial. Então, cerâmica, tapete, tecidos, em geral, do Oriente, né? Então, você tem um comércio de longa distância de bens de luxo, no qual a Europa vai ser só um apêndice, né? Vai ser o ponto final. E você tem um terceiro, e esse terceiro é importante porque é o que os chineses hoje tentam esconder um pouco, que é uma espécie de coerção, uma superioridade militar. Então, ao contrário do que os chineses, né, do que o Xi Jinping fala quando foi para a Indonésia e que era uma civilização de paz e tudo mais, claro, não é uma coisa ou outra. Você tem uma supremacia econômica, né, uma coisa ideológica, mas a força ela foi usada muitas vezes pela China contra vizinhos menores, né? Então, é um sistema ali que você tem a China no centro, uma série de disputas com povos da Ásia Central, né, dos nômades e tudo mais, uma disputa de rivalidade com a Coreia e com o Japão, e outra no Sudeste Asiático. E a China vai fazer N invasões, né, em povos ali, onde hoje é Vietnã, Camboja, Tailândia, Birmânia, vai fazer uma que a gente pode chamar de mudança de regimes, né, golpes e tal, apoiando um grupo contra outro que era mais favorável ao comércio com a China, enfim. O meu ponto existe toda uma efervescência diplomática, né, no sistema mundial asiático, o qual a gente não estuda, né? E eu acho que esse é o esforço que a gente tem que fazer. E aí a tua pergunta que você fez ali sobre os séculos XVI ao XVIII, né, quando os europeus chegam de uma forma mais direta, é o pós-fechamento, né? Ninguém sabe exatamente por que o imperador lá, o Hungu, mandou tacar fogo nos navios, fechar o comércio com o exterior. Tem várias hipóteses, né? Mas ninguém sabe exatamente por quê. Bom, então, a gente tem uma China que, por milênios, né, dominou a economia do mundo, né, muito forte, muito poderosa, e que, de repente, começou a se enfraquecer, né, como você está falando, provavelmente disputas políticas, como quase sempre acontece, né, ou divisões internas e tal, e aí o Ocidente começa a participar, que é uma parte daquela riqueza, né, pelo menos é assim que eu consegui compreender, que eu quero um pedaço desse negócio aí, que é muito valioso, muito mais do que a gente podia imaginar, e entra com os jesuítas, não é isso? E entra depois, mais tarde, a Inglaterra forçando, não só a Inglaterra, né, alguns países forçando pelas armas, não é isso? A abertura dos portos específicos da China, ou abre ou a gente invade, né? Mais ou menos assim, ou seja, a China foi dobrada, né? Podemos invadida, não sei qual é a palavra correta de se usar, mas no final das contas é assim: nós vamos te invadir ou nós vamos usar canhão, né? Aquelas coisas todas e vamos matar vocês todos se vocês não se submeterem a nós, né? Não é isso, mais ou menos, a história do século XVIII e XIX e tal? Conta melhor do que eu, obviamente, por favor.
Sim, não, mas é bem nesse sentido que você está descrevendo mesmo. A forma como a China vai ser englobada pelo sistema ocidental, ela então acontece em duas etapas. Nessa primeira, com as companhias de comércio, com os jesuítas, no qual ela ainda está no centro, né? Então, quando a gente estuda a história da América espanhola e portuguesa, a gente estuda que eles levaram o ouro e a prata da América. Mas aí você subentende que esse ouro e essa prata acabaram na Europa, mas não. Boa parte da prata de Potosí foi parar na China, né? Em troca dos produtos industriais e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a China ainda está no centro. É meio que um movimento inercial. Por tanto tempo ela esteve no centro. E essas companhias... E aí é muito interessante estudar. Eu fui um pouco a fundo nisso, né? Mas quanto mais você estuda, mais você descobre que você não sabe. Essas companhias de comércio ocidentais, elas entraram nesse comércio, nessa rota com a China, meio que a revelia do Estado chinês, porque o Estado já está se enfraquecendo. Então, quem vai fazer fortuna entre o século XVI e o século XVIII não é o Estado chinês com essa vinda de prata, mas são as famílias de comerciantes chineses, as guildas, né, de comércio, grandes famílias, né, operadoras da economia, que vão fazer esse canal entre o exterior e o interior da China. E a história dessas famílias é muito interessante, porque algumas delas vão atuar como a Companhia das Índias Orientais da Holanda, declarando guerra em nome da China, tendo capital privado, né, para investir em novos navios, transformando navio de comércio em navio de guerra. Vai lá, adota algumas modificações no navio de comércio, bota uns canhões, bota umas fortificações. E a história de Taiwan, da ilha de Formosa, é fantástica por causa disso, porque ela é uma disputa entre uma família de comerciantes chinesa, que se dá bem com a dinastia chinesa Ming, né, anterior, e a companhia holandesa de comércio. E aí elas vão disputar, e aí, de repente, muda a dinastia na China, e aí essa família chinesa, ela perde a sua base continental, seu acesso privilegiado à China continental, e, ao mesmo tempo, ela conquista Taiwan, Formosa, depois, enfim, são processos muito interessantes, só que a China ainda está no centro, né? E aí a grande virada para isso é, inevitavelmente, a Guerra do Ópio, né? Porque é nesse mundo dessas famílias particulares estão fazendo comércio da China com o exterior, é que vai entrar o ópio, né? Você tem vários produtos legítimos, legais, mas também a droga, né? E aí a China é fagocitada por esse sistema imperial ocidental, e eu acho que aí talvez se fala muito, né, da Guerra do Ópio, os ingleses chegam com as canhoneiras, ou vocês abrem os portos ou a gente destrói tudo. Aí o Tratado de Nanquim, que humilha a China e tudo mais. Você tem, entre as cláusulas desse tratado, as mais famosas são o Tratado de princípio de extraterritorialidade, que ingleses não seriam julgados pela lei inglesa, pagamento de indenização e tudo mais. Mas tem um ponto que quase não se fala, que é o mais importante, que é a criação da China Maritime Customs, né? Uma alfândega para controlar os portos chineses. E essa alfândega, esses portos chineses, essa entidade para controlar os portos chineses não pertencia ao Estado chinês. Ela era um consórcio de potências ocidentais para gerir o comércio externo, o comércio exterior da China. Então, esse é talvez o principal vetor assim, de penetração ocidental na China. Quando a Guerra do Ópio, assim, a Inglaterra já havia dominado a Índia ali, né, um pedaço da Índia, e era na Índia, né, a Índia e Afeganistão que produzia o ópio, né? E, olhando de hoje, eu não sei se é preconceito, assim, o ópio era droga, já era droga, tá certo? Já era ilegal, tá certo? Ou não? Ou o ópio ela é transformada em produto ilegal depois de cerca de 3 ou 4 décadas que há essa invasão de ópio inglês, né, entrando na China, a partir da Índia e da Malásia. Né? A droga ópio era ilegal na China, tá certo? Ela era proibida na China, né? E a Inglaterra, para poder dar vazão, ver se está correto, a produção dos lugares que ela já dominava,
ela resolveu forçar a China a comprar ópio, uma quantidade absurda, e viciar a população. E, olhando de hoje, parece assim, mas que maldade absurda você querer viciar uma população inteira. Eu não sei, pode ser que naquele momento se olhasse de outra maneira, mas olhando de agora, você fala assim, como assim um Estado obriga um outro Estado, uma outra população a ficar viciada numa coisa que sabidamente fazia mal? Eu estou sendo preconceituoso ou tinha um outro olhar naquele momento? É uma boa pergunta. Eu acho que nem... assim, o que prevalece são os interesses econômicos e comerciais mesmo, porque a Inglaterra não foi contra o comércio de escravos no Atlântico por fins humanitários, né? Isso é bem claro. E no caso do ópio, havia ali um déficit comercial de riqueza ocidental indo para a China, e uma forma de você compensar esse déficit é através da venda do ópio. E o detalhe é que, assim, no Tratado de Nanquim, após a Guerra do Ópio, não há uma menção ao ópio em si. O tratado gira apenas em torno do livre comércio, a ideologia da livre circulação de mercadorias. Então, oficialmente, os ingleses não impuseram o ópio aos chineses, né? Mas, na prática, o ópio antes de ter ópio na China, não precisava ser legal porque não havia esse problema. O problema começa quando, né, as companhias inglesas se utilizam desses canais de comércio que já existiam com a própria diáspora chinesa, né, que aí vão ser vistos como contrabandistas, e se utiliza para despejar ópio lá. Mas antes disso, não, né? Então, eu concordo contigo. É maldade, mas não é, entendeu? É puro... É um paralelo, assim, é como se a Colômbia fosse um país muito poderoso e forçasse os Estados Unidos, obrigasse os Estados Unidos a comprar legalmente cocaína, a ponto para poder dominar os Estados Unidos. É como se fosse mais ou menos isso, né? Até as dimensões dos países são semelhantes. Então, assim, você olha e fala, porra, é um absurdo, né, fazer isso. Sei lá. Mas para você ter ideia, o impacto que o ópio ou as drogas tiveram, né, produzidas pelo Ocidente ali na Ásia, é você entender o tipo de tolerância zero que a maior parte dos países asiáticos tem em relação a drogas, né? Então você deve lembrar anos atrás, quando os 2 brasileiros, que eu imagino que eles eram traficantes mesmo, foram executados na Indonésia, né? Nas Filipinas, né? Na Malásia, na China, inclusive. Então, essa questão da droga ali nos países asiáticos é uma herança da guerra do ópio, assim, sabe? Porque os efeitos deletérios não foram só na China, eles foram na Índia, na Malaia britânica, né, onde hoje é a Malásia. Você tinha ali fazendas de ópio, que quem trabalhava nessas fazendas eram próprios chineses, mão de obra chinesa exportadas por essas guildas chinesas, né, que depois vão dar origem a algumas máfias chinesas do sul da China, vão ser postas na ilegalidade peronomútil, e essas fazendas de ópio, cara, elas eram, eu imagino um mundo meio Serra Pelada, assim, sabe? Meio terra de ninguém, que os caras, para trabalharem 12, 14 horas no sol dos trópicos, têm que usar o próprio ópio, então os caras ficam meio zumbis, tem uma vida útil de trabalho de 2, 3 anos, só que você tem um fluxo de chinês sendo exportado. Então, assim, é muito deletério para os países produtores também, né? Assim como você falou, para a Colômbia também, né? Então, é uma questão interessante. Bom, passado, então, esse domínio, né? A China ficou de 4, podemos falar assim, para o Ocidente, foi dominada, e aí depois, no começo do começo do século XX, até o mal levar, né, e ganhar, teve uma grande guerra civil ali, não é isso? Qual que é a razão da guerra civil? Qual que era a disputa que estava lá, que estava acontecendo? Era o Ocidente contra, assim, querendo expulsar esses ocidentais, filhas da mãe? O que estava acontecendo? Tá, assim, por partes. Você tem no final do século XIX, então, um enfraquecimento geral do Estado centralizado imperial, né,
da dinastia Qing, que era a última dinastia Manchu. E você tem duas forças internas na China que vão buscar né, uma mudança política, econômica e tudo mais. Quais são essas duas forças? Você tem uma força progressista, nacionalista, e você tem uma outra força de mudança que é tradicional conservadora. Da onde vêm essas forças? Essa força tradicional conservadora vem daquelas grandes famílias comerciantes de Hong Kong, de Cantão, do sul da China, que olhavam a dinastia Qing como uma dinastia fraca, uma dinastia de forasteiros, e eles buscavam reconstruir aquele período de glória da China, da dinastia Ming, e principalmente da dinastia Song. Né? Então, essa força conservadora ela está muito ligada a sociedades secretas, ao que vai ficar conhecido como máfias, vão ter alguma penetração nas forças armadas dentro da China. E, de outro lado, você tem uma elite chinesa ilustrada, vamos colocar assim, ocidentalizada, né, que vai morar, alguns que vão morar nos Estados Unidos, na Europa, vão olhar para aquelas experiências republicanas, mais democráticas, vão dizer, olha, a China daqui para frente, o caminho não é voltar, não é retomar, reconstrução da glória do passado. A gente precisa se inspirar no exemplo ocidental e construir uma China republicana, né? E essa força nacionalista, ela vai ganhar mais projeção com um cara chamado Sun Yat-sen, que é o cara que vai, né, é um médico, ele vai passar o chapéu, ele vai buscar contribuições financeiras da diáspora chinesa nos Estados Unidos, no Sudeste Asiático, no Japão. Eles também vão ter um ar meio de sociedade secreta no começo. E o final do século XIX é o mundo das sociedades secretas, né? Tem em todo lugar. Tinham lá uns pactos, umas comidas, enfim, um pacto de sangue e tal. Conforme ele vai angariando essa ajuda dos chineses ao redor do mundo, vai mandando armas para o sul da China, vai penetrando ideologicamente também nas forças armadas da China, e aí basta ali um acontecimento ou outro para que, pronto, o Estado imperial não consiga mais se sustentar. Aí começam né, uma atrás da outra, revoltas militares no interior da China, numa província, em outra, e é fundada, então, a República da China. Não é a República Popular da China, né? A República da China. E aí, só que né, a República da China, liderada por esses nacionalistas, ela também vai se enfraquecer muito, e das franjas desse grupo nacionalista é que vai surgir o Partido Comunista Chinês. Então, de 1911 a 1949, essas quase 4 décadas, você tem uma grande guerra civil na China, temperada por uma invasão japonesa que massacrou milhões de chineses, né? Então, é um período de enfraquecimento dentro da China, de guerra. A guerra lá na Ásia começa em 1933, não em 1939, né? E essas duas forças elas começam a se digladiar. Tanto o Partido Comunista liderado pelo Mao Zedong, quanto o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek, né? E eles também, me corrija, né? A União Soviética apoiava, né, o Mao, mas apoiava mais ou menos, não é isso? Queria transformar, ver se eu sempre tento simplificar, se eu simplificar demais, você me mata, tá? Não, manda ver. Então, apoiava o Mao, mas até mandou gente, né, para ajudar na revolução do Mao e etc., mas, ao mesmo tempo, queria continuar mandando, né? Ou seja, apoiava, mas não dava autonomia, né, para os chineses. Ou seja, apoiamos vocês chineses, mas nós mandamos em vocês chineses. Né, para mais ou menos esse raciocínio que depois acabou não acontecendo, né? Acabaram sendo expulsos. E os dois países comunistas, países, no caso da União Soviética, não países, vários, grupo, mais a China, acabaram não se unindo, né? Que é uma loucura, né? Assim, separar para pensar, o Oriente ali, né? Uma parte ocidental da União Soviética, mais oriental e mais a China, seria um negócio poderosíssimo. E eles não conseguiram se unir para fazer isso, em parte, pelo que eu entendi, por causa dessas rusgas já no começo, quando o Mao ganhou, não é isso? Ou estou simplificando demais?
Não, porque existe o Partido Comunista Chinês e o Mao Tse-tung antes de 49, antes de virar antes da fundação da República Popular da China, e depois, né? Então, nesse período da Guerra Civil e da invasão japonesa, o auxílio soviético foi bem determinante mesmo, sabe? Tanto que eu diria que a União Soviética foi o caixão da Alemanha nazista, assim como a China foi o caixão do Japão imperial, sabe? Então os americanos se vangloriam de que eles derrotaram o Japão na Guerra do Pacífico e tudo mais, mas uma boa parte do efetivo japonês foi desgastado por causa da ocupação na China, sabe? E nessa guerra triangular entre comunistas, nacionalistas chineses e o Japão. E o Chiang Kai-shek, da vertente nacionalista, já era apoiada pela Inglaterra, pelos Estados Unidos, só que numa guerra fratricida, né, o Chiang Kai-shek e os nacionalistas, eles atacavam muito mais os comunistas do que os japoneses, né? Então, a guerra ali na China ela foi travada muito mais entre comunistas e japoneses, né? E os japoneses também atacando o Chiang Kai-shek, os nacionalistas que estavam no litoral. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, vamos colocar assim, o segredo para a vitória dos comunistas na China, do Mao Tse-tung, foi o apelo que ele teve entre os camponeses, né? E um chinês não atacar um chinês, né? Os nacionalistas atacaram os próprios chineses e o Mao Tse-tung não. Então, quando ele expulsa o Chiang Kai-shek, termina a Segunda Guerra Mundial, o Chiang Kai-shek foge para Taiwan, né? Leva a República da China e a República Popular da China é fundada. Nesse contexto, aí temos outro país do bloco socialista. E essa relação da China com a União Soviética, como você descreveu muito bem, ela vai passar por oscilações muito fortes, né? Então, nos anos 50, a China foi muito auxiliada pela União Soviética, reconstrução no pós-guerra, programa nuclear, cooperação de indústria e tudo mais. Em 58 até 62, você tem um grande, o que se chama de cisma sino-soviético, né? E nesse momento a China volta-se para o terceiro mundo, é uma política externa terceiro-mundista. Então é assim, olha, a União Soviética e Estados Unidos formaram um clube de países desenvolvidos, os dois são, a seu modo, imperialistas, e o verdadeiro representante do terceiro mundo, né, dos oprimidos, não é a União Soviética. A União Soviética está muito coxinha para ser terceiro-mundista. É a China. Então a China vai ter uma política de saúde para a África, de apoiar revoluções comunistas no Sudeste Asiático, na África e tudo mais, e as tensões com a União Soviética vão crescer, né? E aí, quando tem ali a crise dos mísseis, que culmina na negociação entre Estados Unidos e China e União Soviética, aí o Mao Tse-tung fala, tá aí, os soviéticos traíram o movimento, né? E aí você tem uma ruptura no acordo na cooperação nuclear, diplomática e tudo mais. E aí a China se torna uma potência terceiro-mundista, e essa curva ela termina nos anos 70, quando a própria China se aproxima dos Estados Unidos e isola a União Soviética. E aí você tem a viagem do Nixon, do Kissinger e tudo mais, né? Então vai oscilando muito, né? Bom, o que é que estrategicamente parece uma burrice, né? As potências ocidentais conseguiram se unir, né, para poder manter os seus interesses, e as outras potências estavam brigando entre elas, o que não era muito inteligente. Mas tudo bem, né? Olhando daqui é sempre fácil falar, né? Sim. Agora, quando o Mao assumiu, né, depois de uma guerra civil enorme, horrorosa, ele assumiu como quase um deus, né, vamos chamar assim. Na China, né, eu estive lá na China, então Chairman Mao, né, que é o Chairman Mao, né, eles chamam de Chairman Mao, que é engraçado, né, mas o Chairman Mao, ele era idolatrado, ficou idolatrado, né, tal, apesar dos equívocos, né, olhando agora também é fácil, mas os equívocos que aconteceram, né, tanto de fome, quanto os raciocínios que
que acabaram levando a um desastre econômico, fome, morte, etc. Depois, a Revolução Cultural, né? Que acho que, não sei se o Mao estava nessa ou não, era a mulher dele, mas provavelmente ele devia estar sabendo o que está acontecendo, tá certo? Que também destruiu o país, etc. Assim, ou seja, a China demorou, ela mesmo depois, né, ela demorou um tempo para chegar no Deng Xiaoping, né, vamos dizer assim, para chegar e falar, peraí, né, nós somos grande, nós temos a maior população do mundo ainda, né, vai passar, vai perder para a Índia, mas temos a maior população do mundo, nós podemos fazer de outro jeito, podemos ser potência de novo. Esse período aí do Mao, como que você enxerga esse período todo do Mao? Quer dizer, porque sem esse período, a China também não estaria agora, né, onde ela está. Então, é um negócio que teve muita coisa ruim, mas deve ter tido alguma coisa boa, que entregou uma estrutura para a China chegar onde está. Sem dúvida. Bom, a revisão histórica, né, e os historiadores, eles estão aí exatamente para buscar evidências e destruir mitos e, quem sabe, criar outros, né? Mas, assim, você destruir algumas coisas, né, que são dadas como verdade e buscar outras, né? Então, o maoísmo, se a gente pegar como um movimento social, né, de uma formação social, ele é uma mescla de uma ideologia altamente revolucionária, né, marxista-leninista, de sublevação das massas ou proletárias ou camponesas, e junto com isso ele bebe da fonte confuciana, que é extremamente conservadora, de respeitar as leis as forças da natureza e de que existe uma hierarquia entre pai e mãe, entre irmão mais velho e irmão mais novo, professor e aluno. Então, como que você concilia, né, uma visão revolucionária com uma visão conservadora? E isso se reflete no que foi o governo, foram as 3 décadas da liderança do Mao Tse-tung. Não, eu diria que não é nem 8 nem 80. De fato, você tem ali alguns erros, como o grande salto adiante, uma série de excessos na revolução cultural, que a ideia da revolução permanente, de que os alunos têm que se sublevar contra os professores, mas não não com o Estado, né? Porque, enfim, porque o Mao Tse-tung é o novo imperador, né? Como se fosse o imperador da China. Porém, e eu não tenho a palavra final nisso, né? Mas, como você falou, há uma série de avanços que a China só é o que é hoje por causa da reforma agrária que foi feita no interior da China, da elevação o fim ou a diminuição muito considerável do analfabetismo, indicadores sociais, de uma forma geral, melhoraram muito, né? Então, queda da mortalidade, exceto naqueles períodos naquele período da Grande Fome, foi um governo muito mais voltado para a zona rural mesmo, para os camponeses, né? Então é isso. Eu não tenho como encerrar esse debate, mas eu diria que sim. O Mao ele se utiliza muito do confucianismo, mas ele também busca essa revolução permanente, e isso se reflete nas contradições e nos avanços que existiram no governo dele, né? Então, aí a gente chega no... Eu sei que está rápido, a gente está atropelando a história da China, mas um pouquinho acho que deve estar compreensível para quem nos ouve. Eu espero que sim. Aí chega no cara que fala, bom, peraí, o comunismo, da maneira que a gente está fazendo, né, não está dando certo e tal, a gente precisa... Se a gente quiser prosperidade para a maioria da nossa população, nós vamos ter que passar a atuar. Eu vou chamar de capitalismo de Estado, depois você me critica se achar que está errado, mas vamos começar a fazer de outro jeito, abrir um pouco, né, etc., porque não vai dar conta, a maneira que a gente está fazendo não vai dar conta de alimentar a população e a possibilidade de insurreição aumenta muito, né, à medida que a população começa a ficar muito infeliz. E aí se muda, né, muda esse conceito, passa para um conceito interessante que você só pode ficar 4 anos, né, o chefão só pode ficar 4 anos e tal, então para não repetir o erro do Mao, que acabou que agora foi
agora não, né? Mas há uns 2, 3 anos atrás, foi mudado de novo, né? Onde o chefão pode ficar o tempo que quiser, certo? Ou Não, só um seja, detalhe, são 2 mandatos de 4 a 5 anos. Então, o chefão, o líder, pode ficar até 8 a 10 anos, mas, como você falou, houve uma renovação agora para 15, agora né? pode ficar até morrer de novo, quer dizer, teoricamente, né? Até morrer. Então, eu não sei de novo se isso é um olhar ocidental, né? De falar quando tinha alternância de, porque é uma alternância de poder meio estranha também, é uma alternância de poder dentro do Politburo dos caras ali, né? Ou seja, é uma mudança de amigos, mas de qualquer maneira mudava o olhar, né? E agora não vai mudar mais. Como que você vê então esse período? Se você atribui a essa alternância ou possível alternância a parte do sucesso da China agora, junto com essa história do confucionismo que realmente não há quem você leia, não há quem você converse sobre China que não fala. Sem o confucionismo a China não estaria aqui, né? Do jeito que está, né? Com os defeitos que tem também, as qualidades que tem, principalmente essa coisa dos concursos públicos, né, que existem há centenas de anos e tal, que é uma coisa que o Ocidente foi descobrir muito depois. Então, assim, como que você enxerga esse período, então, do Deng até agora, que agora é um período que pode, talvez, estar mudando de novo, né? Sem dúvida. Olha, vamos separar em dois tópicos aqui: o da economia política e o da dinâmica de poder no partido e tudo mais, tá? Em termos de economia política, ou de inserção econômica internacional da China, você tem duas grandes correntes. A primeira é que eu brinco com os meus alunos, a dos ortodoxos, dos liberais, diz o seguinte: olha, como você descreveu ali, uma parte do que você descreveu, né? Os chineses perceberam que estavam indo pelo caminho errado né, da planificação estatal, da economia e tudo mais, viram seus vizinhos se desenvolvendo nas redes do capitalismo, e aí criaram lá zonas econômicas especiais para vir investimento externo, tecnologia e tudo mais. E aí, pronto, pluf, a China se tornou um capitalismo de Estado, ou se tornou capitalista, e é o que é hoje por causa do capitalismo, dessa abertura, por causa de um banho de capitalismo, né? E aí, então, essa é uma explicação, né? E o meu argumento é que, olha, e aí você tem uma outra corrente, que é heterodoxa, tanto marxista quanto nacionalista, que vai dizer o seguinte: olha, a varinha de condão que toca na China, plim, pronto, é capitalista, é muito pouco para você explicar os processos de longa duração que aconteceram ali. E essa abertura do Deng Xiaoping, que aí os heterodoxos vão chamar atenção para isso, eles vão dizer o seguinte: olha, as principais empresas, mega empresas dos setores estratégicos da China permaneceram na mão do Estado, né? Aquelas empresas de bairro ou das cidades do interior, elas foram privatizadas, e aí tem um termo que eles usam, que é privatização para os de dentro. Foram privatizadas para grupos chineses, que em geral eram o gerente, o diretor da empresa. Então, não é exatamente uma privatização, foi uma espécie de coletivização, né? Os termos ocidentais aqui são difíceis, porque são coisas que só acontecem lá. Então, não é um coletivo, mas assim, você tem uma nova classe média alta, uma nova burguesia na China que ganha dinheiro, mas ela continua sob tutela do Estado. Então, muitos desses caras que compram essas empresas, eles também fazem parte do Partido Comunista Chinês, sabe? Então, o que se chama de choque de abertura que aconteceu na União Soviética, na América Latina, não aconteceu na China, né? Então, eu acho que eles encontraram um meio termo muito interessante de você criar umas incubadoras de capital estrangeiro no litoral, né? De você criar ali todo um ecossistema de leva energia para esse parque industrial, leva mão de obra barata e alfabetizada graças ao mal para trabalhar naquelas maquilas, nas montadoras e tudo mais. Isso vai culminar no que se chama de export-led development, né? Desenvolvimento puxado pelas exportações. Só que os heterodoxos vão dizer, esses microcosmos de capitalismo só foram possíveis porque você teve um investment-led development, um desenvolvimento puxado pelo investimento público, né?
E isso culmina no que a gente tem hoje, porque em 2003, se não me engano, foi criada uma grande agência reguladora de estatais na China, que passa, né, então você passa de 200 para 100 estatais. Então a China tem 3 ou 4 Petrobras, 3 ou 4 BNDES, 3 ou 4 grandes bancos né, comerciais públicos, o sistema de transporte, de eletricidade, de construção de usina, é tudo público, entendeu? Então a China virou uma grande incubadora em que o Estado dirige setores estratégicos, e a partir dessa regulação estatal você tem uma explosão de startups privadas, né, de capital privado, que chupou, que absorveu aquela tecnologia do capital estrangeiro que chegou lá nos anos 80 e 90, quebrou a propriedade intelectual, fez engenharia reversa e está com essas grandes marcas que a gente tem até hoje, que já são chinesas. Tem gente, eu vou voltar só um pouquinho para... Eu esqueci da segunda questão, que é do partido político, mas depois a gente continua. Falei. Tem gente que coloca assim, que foi um erro estratégico do Nixon, porque ele estava querendo irritar a União Soviética, ter voltado se aberto para a China, e que a China foi muito inteligente, eu não sei dizer se é isso ou não, tá? Foi muito inteligente de se aproveitar disso, né, para falar, não, tudo bem, eu fico produzindo coisa baratinha para você, o meu mercado é grande, eu vou fazer não sei o que lá, e etc. E quando os Estados Unidos percebeu, a coisa já não tinha mais volta, né? Então tem gente que coloca assim, eles se aproveitaram disso, né, dessa vontade de irritar a União Soviética, de derrubar, quebrar a União Soviética, vamos lá falar com o seu amigo chinês, e aí a China foi inteligente o suficiente de se utilizar disso e depois chegar numa posição que agora não dá mais para voltar. Então, você vê assim também? Ou... Então, o que eu digo é o seguinte, os americanos não tinham outra opção, porque eu lembro que você fez uma entrevista com um cara que, não lembro o nome dele, sobre a era de ouro do capitalismo, né, dos meados do século XX e tal, e ele descreveu muito bem o capitalismo das grandes corporações norte-americanas, né? De 45 até os anos 70, as americanas dominam o mundo, né? Só que a partir dos anos 60, você já tem dois grandes polos rivais, que são o Japão e a Alemanha Ocidental, né? Então, esses países também estavam já começando a se aproveitar dessas incubadoras que a China estava para construir, entendeu? Não é que estava para construir, eu digo, se os americanos não fossem buscar mão de obra mais barata, regulações ambientais muito mais flexíveis e tudo mais, os concorrentes fariam isso, entendeu? A diferença, e aí a gente pode puxar já para os dias de hoje, né, é que, ao contrário da Alemanha e do Japão, a China não é geopoliticamente subserviente, ou ela não está no guarda-chuva estratégico dos Estados Unidos. O Japão e a Alemanha, quando eles começam a ameaçar demais a economia americana, a concorrência americana, os americanos vão lá em 85 e estrangulam o iene japonês e o marco alemão. E eles não podem, hoje eles não podem fazer isso. O máximo que eles podem fazer é acusar a China de manipulação cambial. E todo país que se pretende uma grande potência vai manipular a sua moeda, né? Então, o Nixon, assim, a gente vê que muitas vezes a gente atribui muito peso a decisões individuais, só que às vezes os grandes líderes já pegam carona nos processos de mais longa duração, né? E a Alemanha e o Japão, na verdade, era a Alemanha e o Japão pós-guerra, ou seja, elas eram economias 100% bancadas pelos Estados Unidos para chegar nesse ponto. E também tentaram ficar independentes e tal, e aí foram estranguladas, que nem você falou. Estranguladas, seguradas, né? Não é que eles estão péssimos, pelo contrário, estão muito melhor que nós, por exemplo. Agora, a parte política que você falou, quero separar a parte econômica da parte política e tal. Sim. Você está falando dessa... o terceiro mandato do Xi Jinping, né, que é um precedente perigoso, aberto, que só o Mao Tse-tung tinha feito antes, né? Olha, eu não sou um grande estudioso dos processos políticos do Partido Comunista Chinês em si, mas me parece que
a gente se surpreenderia como a China é mais democrática do que parece em termos políticos. Em liberdades civis é outra história, e talvez não. Mas como o Partido Comunista ele tem 100 milhões de pessoas, de afiliados, para um país de 1,5 bilhão. Então é quase 10%, é muita gente, né? E você tem um esquema de ascensão no Partido Comunista. Você tem várias facções dentro do partido e um esquema de ascensão que você começa como líder de bairro, de vila, de província, de cidade, de província, até você chegar na cúpula do partido, sabe? Então, os memes da época que o Trump foi eleito eram isso é o que a democracia leva. Na China, isso nunca aconteceria, um Trump ser eleito, entendeu? É importante você controlar as notícias para evitar fake news que culminem num Bolsonaro ou num Trump, né? Claro que tem, eu não estou defendendo, você tem grandes problemas ali. E aí eu puxo para um outro tema que eu tive na China 3 vezes em 2017. Eu fiz doutorado de sanduíche, 4 meses em Pequim. Depois eu fui para um programa do governo chinês que eles de soft power, tipo, levam 15 pesquisadores latino-americanos para conhecer o que o governo quer que a gente conheça, né, da China. Foi muito legal. Eu tive uma terceira vez num congresso lá numa universidade no sul da China. E assim, o que se fala é que, de fato, nos últimos anos, as liberdades individuais elas têm sido cada vez mais estranguladas, né? Então a internet, em 2017 que eu estava lá, você usava um VPN, né? Você conseguia utilizar a internet, acessar sites, Facebook, Google. Hoje em dia eu não sei se dá mais. Mas você percebe como tem uma coisa estratégica, mas ela é econômica. Então a China protege, é uma questão de segurança, proteger sua rede de internet. Por outro lado, ela faz com que isso faz com que grandes corporações chinesas estejam protegidas da concorrência do Google. E surge ali um WeChat, uma Tencent, um Alibaba, né, empresas que hoje em dia competem com as ocidentais. Então é uma incubação, né, uma proteção que visa proteger o próprio regime, e isso tem uma série de perigos de direitos humanos, de direitos civis e tal. Por outro lado, a justificativa chinesa é, olha, eu estou entregando desenvolvimento. Você vai reclamar que eu tirei 400, 500 milhões de pessoas da pobreza nas últimas décadas? Como você vai reclamar? Isso é direitos humanos, entendeu? Na visão deles. E isso se replica não só na China, mas na Ásia de uma forma geral. Então, são poucos os países com democracia plena na Ásia. Singapura é um caso, né? Não é democrático, mas assim, é um país ultra desenvolvido, ultra tecnológico. Você tem Malásia, você tem né, cambaleando, Indonésia, com o Vietnã, que não é democrático, é um partido único também. E, cara, assim, eles estão entregando desenvolvimento. Então, enquanto aqui a gente está no Ocidente patinando, cara, esses regimes, eles estão levando desenvolvimento, né? É um dilema, não é fácil resolver isso. Né? É que é difícil, do ponto de vista ocidental, né? De novo, do ponto de vista que a gente foi criado, e eu acho que eu acredito, não, tenho certeza que eu acredito em liberdades, mas também acredito num trabalho coletivo, né? Num pensamento mais coletivo, mas é difícil falar como prende um cara por falar diferente ou some, né? Como agora um empresário chinês sumiu, né? Do nada, assim, quando ele criticou o governo, o cara some do nada e não aparece. Ao mesmo tempo, é impossível também não olhar, eu também estive lá, né? Quando você olha e fala, nossa, olha o que os caras fazem, né? Olha como eles fazem, olha como as coisas acontecem. Mas a gente tem que escolher, quer dizer, a gente tem que escolher ou algum tipo de liberdade pessoal ou desenvolvimento. Parece que não também, porque tem vários países ocidentais que mostraram que não é necessário escolher, né? Então, não sei se para nós, terceiro mundo, vamos chamar assim, a gente teria que fazer essa escolha, eu espero que não. Mas, assim, é ruim, né, essa sensação de que nós não estamos conseguindo sair do lugar, ou, pelo contrário, estamos andando para trás.
E os caras estão andando, mas só que lá não sei se a palavra é ditadura, mas é um partido único, e aqui a gente é democrático, mas também elege pessoas que não deveriam estar no lugar, que não estão preparadas para estar no lugar que estão. Eu não sei, mas é difícil. Eu tenho muitos sentimentos assim em relação a isso. Eu gostaria que o mundo fosse de outro jeito, que desse para ser democrático, desse para ter liberdade, mas que as pessoas respeitassem também o coletivo e que a gente conseguisse ser mais igual no país, ser uma coisa, a educação ser melhor para todo mundo, e essas coisas todas. Mas, sei lá, parece que a gente não está conseguindo, né? Quando você fala do jornalista, ou do médico preso, ou de vários jornalistas que somem e tal, me veio à mente, na hora, o Alexandre Garcia, nosso jornalista aqui na CNN Brasil, defendendo a cloroquina em cadeia nacional, sabe? Óbvio que não justificaria ele ser preso por isso, mas sabe, é o tipo de extremo que como você, eu não tenho a resposta, sabe? Me incomoda, claro que me incomoda. Mas a responsabilidade que esses meios de comunicação deixam de ter aqui no Ocidente, dizer, não, mas você defender a cloroquina é uma questão de opinião, você defender que a Terra é plana ou ser contra a vacina é minha opinião, né? E nesses países da Ásia, e aí indo além da China, né, há um consenso se formando de que o Estado é importante para setores estratégicos. O Estado não tem que fazer uma fila de pão e distribuir pão para as pessoas. Óbvio que pode ser um comerciante, iniciativa privada e tudo mais, mas certos assuntos são de Estado. E a China, em alguns casos, leva isso ao extremo, concordo. Mas, no cômputo geral, o Ocidente vai ter que lidar com isso. E você pega os países, né, a Europa, o Japão, que deram certo sem recorrer a ditaduras, como você falou antes, né, aquele contexto de reconstrução da Europa e do Japão é muito específico. A potência hegemônica estava favorável a isso, né? O tanto de pressão externa que a China tem dos Estados Unidos e do Ocidente é bizarro, é muito grande. Então você não sobe no sistema internacional se você não der cotoveladas, entendeu? O Brasil, com a sua diplomacia do Celso Amorim, é muito idealista. Ele, não, vamos buscar conversar, vamos costurar o acordo lá do Irã nuclear. A questão é que quando o Brasil tenta subir sem ter cotovelo para dar, é muito difícil. E a China, de fato, daqui para frente, vai dar mais cotovelada. Só que, ao mesmo tempo, o grau de desenvolvimento que ela está levando nos países africanos, no Sudeste Asiático, por exemplo, é muito a ajuda que eles estão dando, a humanitária, auxílio, doações, é muito maior do que o Ocidente já deu, entendeu? Então, né, é difícil, não tem uma resposta pronta para isso. Né? Como que você vê, então? Tem gente que prevê que a China vai... Hoje ela já seria, né, a maior economia do mundo, dependendo do olhar, né? E que daqui a uns 10, 15 anos, qualquer olhar, né? Não importa como você olha, vai ter a maior economia do mundo, ainda os Estados Unidos muito importante. Agora, como que você olha daqui para frente? Eu sei que é horroroso falar de futuro, você não é astrólogo, mas, assim, algum olhar você deve ter, tá certo? Algum sentimento você deve ter, correndo o risco de se errar, né? Eu diria o seguinte, que a grande potência, né, aquele país que é mais capaz de dar respostas sistêmicas para problemas sistêmicos é o país que tende a ser o grande líder, a hegemonia mundial, né? Hegemonia, nos termos do passado, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, não vai acontecer, porque os americanos vão continuar sendo a maior potência militar, inevitável. Dito isso, a China, muito mais que os Estados Unidos, está dando respostas para problemas sistêmicos. Então, mudanças climáticas, pandemia, navegação dos mares, desde que não seja o Mar do Sul da China, mas relief, né, como que se chama? Apoio para desastres ambientais, auxílio para desenvolvimento. A China está dando essas respostas que o mundo em desenvolvimento precisa, muito mais do que os Estados Unidos. Então, é o que os americanos fizeram em 45, né? Então, a questão é, quem paga a banda escolhe a música.
Por enquanto, a China está bancando, a China está investindo, está construindo novas relações bilaterais, novas amizades. Elas são artificiais no começo, é óbvio que são, né? Mas a partir desses... Não existe bonzinho no mundo, né, do sistema internacional. Então, por interesse, a China está construindo uma nova ordem nas ruínas da ordem construída em 1945 e que se esfacelou quando os americanos invadiram o Iraque à revelia do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, né? Quando você vê né, a nova revolução militar, 5G, drones, cibernética, espacial, cara, assim, vai haver, então, se eu puder dar um palpite, aquele palpite míope, né? Que você desfoca a tua lanterna e ela ilumina um pedaço grande da parede sem cravar nada. Mas eu te digo que a gente tende a uma bipolaridade no nível estratégico, militar, né, em temas sensíveis para Estados Unidos e China, mas essa bipolaridade ela vai gradualmente sendo esfacelada pelo protagonismo chinês. E aí a pergunta que fica é qual que é a posição que nós, no terceiro mundo de desenvolvimento, onde que o Brasil vai entrar nessa nova ordem, né? E eu não tenho resposta para isso, né? Também não tenho a resposta, e a que eu tenho é horrorosa, assim. Eu acho que o Brasil... Diga aí, diga lá, estou curioso. Eu acho que o Brasil perdeu o bonde, assim. E a gente perdeu uma chance. Agora, claro que não existe para sempre, mas acho que por algumas décadas a gente tomou um desvio bem grande em relação a um monte de coisa, tá? Não estou agora só fixando agora. Nós erramos na mosca e estamos atrasados em tudo, em tecnologia, em tudo, etc. E nós vamos demorar décadas para talvez retomar o caminho. Então, eu lamento falar isso, eu odeio falar isso. Eu sou de uma geração que lutou para acabar com a ditadura, que acreditou que se a ditadura acabasse, a gente ia conseguir dar certo, e etc, etc, etc. E é horroroso estar olhando isso, estar falando isso. Mas eu me sinto na obrigação de falar desse jeito, porque é isso que eu acho. Também correndo o risco de estar errado e, na verdade, torcendo para estar errado. Eu tendo a ser pessimista, assim como você, apesar de não ter vivido, né, naquele período da ditadura. Mas é por isso que eu acho que a história, né, você buscar as forças profundas, a longa duração, ela é importante, né? Porque quem diria que em 2013 ia culminar no que a gente está vivendo hoje, né? E é por isso que eu gosto tanto do Belchior, cara, porque isso que eu estou falando, do método da história, é brodeliana, de um cara chamado Fernand Brodel, que ele divide a história, né, nos acontecimentos, na média e na longa duração. E a gente está no olho do furacão, a gente não sabe quais são essas continuidades ou as rupturas, né? Em 79, quando você tem a Revolução Iraniana lá, não era inevitável que o núcleo religioso ia tomar o poder, e culminou nos ayatolás, mas não era inevitável. E a gente está nesse olho do furacão, cara, é triste mesmo. Enfim. Bom, vamos lá, vamos fechar, e nós vamos com a pergunta que eu fecho sempre. Quem somos nós? Bom, em uma frase eu diria que nós somos poeira das estrelas. Nós não somos nada, meio talvez niilista demais. É uma pergunta difícil, né? Eu acho que nós tá na nossa evolução, na nossa sobrevivência, está no nosso DNA buscar padrão e sentido nas coisas, né? E às vezes eu acho que as coisas, a história, né, ela é mais aleatória do que a gente imagina. Então, não sei, eu acho que um pouco dessa minha busca de entender, de buscar a China, é assim, qual povo, qual nação mais diferente eu podia estudar, né? Mais distante da nossa realidade, né? É na Ásia, é na China. E quando eu estive lá, eu ficava me perguntando, em outras palavras, eu perguntava, quem somos nós? Quem sou eu nesse... Se você pegar uma nave espacial e pousar em Marte vai ser mais parecido com nós do que a China. Você perde a referência de tudo, sabe? E, ao mesmo tempo, tem uma série de continuidades que
são essas continuidades, né, do dia a dia, das pessoas, do trabalho, do sentido da vida, que nos aproximam de um lugar tão distante quanto a China e que me fazem, digamos, me sentir como um cientista social pleno, entendeu? No sentido mais lato, sentido social de, cara, o que é o ser humano? Quem somos nós, né? Então, eu não tenho a resposta, e eu acho que quanto mais eu estudo a Ásia, estudo a China, menos eu sei quem somos nós, mas mais me instiga a entender quem sou eu no Brasil e quem é um chinês médio, um professor, um estudante de relações internacionais lá na China, entendeu? A diferença e a semelhança que me motiva, né? É isso. Maravilha. Muito bom, muito obrigado.